Pode assentar, irmãos. Queridos, abramos a palavra do nosso Deus em Hebreus, capítulo 12. Irmãos, ainda mais esse culto, nós vamos seguir com uma exposição avulsa, irmãos, como de costume nós fazemos no início de cada ano, tratando de temas que sejam pertinentes a nós como igreja, na condição de igreja local. E nós voltaremos a esse texto que já foi exposto há alguns anos na nossa igreja, Hebreus 12, na série de exposição de Hebreus, e focaremos no versículo 28 e 29, irmãos. Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Senhor, a nossa oração, Senhor, é exatamente aquela que Tu puseste pelo Teu Espírito na boca do Teu servo Davi, que agora nós clamamos, Senhor. Que nós jamais deixemos a Tua lei, Senhor, mas que pela Tua graça, dar-nos vida, Senhor, e então acataremos e amaremos os decretos que vêm dos Teus lábios, Senhor. Faz-nos, Senhor, amar a Tua palavra. Faz-nos, Senhor, amar-te, porque se nós te amamos, Senhor, a Tua palavra nos será doce, mais doce do que o mel. E a Tua instrução, Senhor, nos será, Senhor, como regozijo, alívio e refrigério, Senhor. Agora, Senhor, portanto, nos abençoa, porque nós não voltamos para a Tua palavra, Senhor, como discípulos se voltam para um mestre, como um filho se volta para o seu pai. Assim, Senhor, nós nos voltamos para Ti, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, para nos conduzir, Senhor, na compreensão adequada da Tua palavra. Mas, Senhor, livra-nos de uma compreensão meramente intelectual, Senhor, e nos dá a compreensão que pulsa em nossa alma, Senhor, envolvendo todo o nosso ser, o nosso entendimento, os nossos afetos, Senhor, a nossa vida, e dispõe, Senhor, a nossa vida segundo a Tua palavra, Senhor. Livra-nos de sermos como a geração que ouviu o nosso Senhor e ouviu João Batista e procurou nele, Senhor, defeito, ao invés de procurar em Ti a instrução da Tua palavra, Senhor. Livra-nos, Senhor, de sermos meros ouvintes e faz-nos ser, Senhor, praticantes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu mencionei, Hebreus capítulo 12 foi exposto quando nós fizemos a série expositiva de Hebreus, mas inclusive ontem eu comentava com o reverendo Danilo e com o presbítero Gullit como que aquela série expositiva ela foi um pouco rápida demais, nós vimos muito blocos grandes e que vale a pena eventualmente voltar algumas porções dessa epístola e essa porção agora, irmãos, nos dá a ocasião de voltarmos a um tema que já foi instruído à igreja de púlpito, eventualmente em alguma pregação, quando o texto permite alguma aplicação, mas também já foi instruído na escola dominical. E essa ocasião, irmãos, é muito útil para tanto reavivar em nosso coração as convicções da palavra do Senhor para aquilo que nós vamos fazer durante todo esse ano, como também para instruir os irmãos que estão chegando à nossa igreja e que ainda não tiveram instrução sobre isso, mas também, irmãos, para fortalecer a convicção na nossa alma daquilo que a palavra de Deus fala sobre o que esse texto trata, irmãos. Ele trata de culto e a doutrina bíblica do culto. Eu sei, irmãos, é sabido, muitos de vocês compartilham comigo, semanalmente quase me vem essa experiência comum dos membros dessa igreja de passarem por situações constrangedoras até com irmãos de outras igrejas presbiterianas até, que taxam o zelo pelo culto de todo tipo de palavra que não é amigável e que não pretende ser bons elogios. Como que determinadas maledicências e difamações infundadas e muitas vezes ignorantes da doutrina da palavra, elas vêm. E agora, irmãos, eu quero mais uma vez, desse púlpito, instruir a igreja sobre esse ponto doutrinário e a relação dele com o evangelho.
para que o nosso coração tenha convicção daquilo que é a palavra de Deus, no tocante àquilo que nós praticamos semanalmente, 2 vezes por semana, o culto público ao Senhor. Essa epístola, irmãos, ela foi escrita por um homem, nós não sabemos exatamente quem foi. Alguns defendem que é o apóstolo Paulo, como é a minha posição, eu tenho sustentado que é o apóstolo Paulo, mas não é exatamente uma definição de quem foi que escreveu essa epístola, porque ele não se identificou, como é comum isso acontecer em algumas epístolas. De qualquer forma, nós sabemos com clareza o que é que ele estava fazendo aqui. Ele estava escrevendo a um grupo de cristãos que eram judeus de nascimento e que praticaram o judaísmo, mas que abraçaram a fé em Cristo, entendendo que em Cristo o judaísmo chegou à sua plenitude e que não fazia mais sentido continuar nos rudimentos da antiga aliança, eles tinham que avançar para a nova aliança, abraçando a fé em Cristo. Só que com esse movimento, irmãos, muitos desses irmãos nossos começaram a ser perseguidos. Eles tinham as suas casas apreendidas, os seus parentes assassinados, eles perdiam seus empregos, eles eram expulsos de cidades, de sinagogas. Então, muitos deles começaram a ficar desanimados e a serem tentados a voltarem ao judaísmo e aos rudimentos da antiga aliança. Então, o autor aos Hebreus, ele escreve essa epístola para encorajar esses crentes a não fazerem isso, a perseverarem. Ele começa primeiro, boa parte da sua epístola, mostrando a superioridade de Cristo em relação a tudo na antiga aliança, mostrando como que tudo na antiga aliança foi posto para falar sobre Cristo. Como é que então, tendo Cristo que é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, aos sacerdotes, aos sacrifícios, como é que eu tendo esse que era superior a tudo isso, eu voltaria aos rudimentos da antiga aliança? Não. Então ele vem com a palavra de ordem da epístola. Perseverem. Perseverem. Não desista. Mas como eu persevero? E aí a parte final da epístola, da argumentação dele, vai focar nisso. Eu só posso perseverar pela fé. É assim que ele termina Hebreus 10. Então vem Hebreus 11, né, o conhecido Heróis da Fé, em que ele vai mostrar como que os crentes da antiga aliança perseveraram pela fé em Cristo. Ele apresenta Cristo como o grande padrão da fé. E ele conclui a sua argumentação principal. A epístola ainda vai ter o capítulo 13, em que ele dá algumas orientações práticas, mas ele conclui a sua argumentação principal nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, irmãos. Por isso, por tudo isso que eu acabei de falar, e especificamente pelo contraste que há entre Sião e Sinai, entre essa fé em Cristo e os rudimentos da antiga aliança, recebendo nós um reino inabalável, não vem nada melhor depois, ele é o ápice, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aqui é o fechamento, irmãos, da argumentação dele. E veja que interessante. Como é que ele fecha a sua argumentação sobre perseverança à fé em Cristo e a perseverança na graça? Ele encerra falando sobre culto. Sobre culto. Quando o autor fala assim, irmãos, sirvamos a Deus, a palavra grega aqui tem a ver com adoração, com prestar culto. É por isso que, inclusive, algumas versões já traduzem assim: adoremos a Deus de modo agradável. Porque essa palavra para serviço aqui envolve um serviço cultico, um serviço religioso. E aqui vem a doutrina desse texto, irmãos. O autor está nos ensinando, querido, que por causa do reino de Cristo, no qual nós fomos inseridos, e por causa e através da graça que nos alcançou, nós devemos adorar a Deus, cultuar a Deus de modo agradável a Ele. De modo agradável a Ele. Isso inquieta o ouvido de muitos. Mas essa doutrina está nesse texto aqui, irmãos, tão clara quanto um sol ao meio-dia em nossa cidade. Então, primeiro, irmãos, consideremos o que é o culto à luz desse texto e, a partir desse texto, para a Escritura Sagrada. O que é o culto, irmãos? A primeira coisa, irmãos, que nós devemos considerar sobre o culto é que o culto é uma ordem. Veja que o tom com que o autor fala aqui é: veja, vocês receberam esse reino, vocês receberam essa graça, então, por meio dessa graça, adorem a Deus. Prestem um culto agradável a Ele. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós devemos entender é que o culto não é ponto facultativo para a igreja do Senhor. O culto não é opcional.
Você não decide se vai ao culto no sábado à noite. Você decidiu que vai ao culto quando você foi alcançado pela graça de Cristo. O nosso Estado pode colocar pontos facultativos no trabalho, mas não há ponto facultativo para o culto, irmãos. Ele é uma ordem. É por isso que a linguagem, se você atenta bem para a nossa liturgia, o primeiro ato da liturgia quem faz é Deus para conosco. Chama-se Santa Convocação. Porque ela vem do Senhor, é santa. E ela não é um mero convite. Algumas igrejas colocam assim, o convite à adoração. Não, não é um convite não, amigo. Convite você pode rejeitar. É uma convocação. Você não pode rejeitar uma convocação assim de graça, por qualquer coisa. E daqui então, irmão, já vem algumas questões para nós considerarmos em nossa alma. Se o culto é um dever, irmãos, e é uma ordem, eu me pergunto, e você deve se perguntar, por que com tanta facilidade nós o desprezamos, irmãos? Por que com tanta facilidade nós o preterimos por qualquer outra coisa que nos pareça mais agradável? Irmãos, isso tem que mudar a nossa vida, queridos. É surpreendente, é estarrecedor como a igreja, de uma forma geral, a igreja evangélica, as igrejas, os crentes, como aconteceu, por exemplo, no ano 2023, o que acabou de passar, com desculpa por supostas datas sociais de coisas que Deus não mandou, desprezaram o culto ao Senhor, teoricamente para celebrar alguma coisa da sua obra, não foi? Mas as igrejas estavam vazias, outras fecharam as portas do culto, por causa de uma data social, por causa de final de Copa do Mundo, por causa disso e daquilo outro. Irmãos, o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito, ele está dizendo, se vocês receberam e estão nesse reino, vocês não devem lidar com o culto dessa forma. É exatamente pela graça que lhes alcançou que o seu coração tem que transbordar de adoração ao Senhor no culto público. E não deve ser um fardo para nós, é uma ordem prazerosa. Que a nossa alma, o nosso coração encontra deleite e prazer. Se isso é assim, irmãos, a gente deveria entender a importância dele, por exemplo, em ordenar até o nosso sábado. Se for necessário, eu não dormir muito tarde. Se for necessário, eu fui para uma festa, volto mais cedo. Ou então, se eu vou fazer uma viagem, por que nós não planejamos alguma viagem que nos permita estar num canto que eu possa adorar o Senhor, ou que eu volte para a minha cidade, para a igreja local, adorar o meu Senhor? Isso parece exagero, irmãos? Isso parece demais? Será? Não é isso que o autor está nos falando, irmãos. Nós recebemos um reino inabalável e recebemos uma graça que nos impulsiona a cumprir esse dever maravilhoso. Adorar a Deus é uma ordem. Essa é a primeira coisa, irmãos. Mas também, queridos, o culto não é apenas opcional, mas eu queria ir além para falar a segunda coisa. Ele é a coisa mais importante para um indivíduo crente, para uma família cristã e para a igreja local. Quando o autor, irmãos, termina a sua argumentação com o culto, e antes ele tinha falado, alguns estão deixando de congregar, alguns estão se apartando da igreja. E ele fala, não faça isso. O que é se apartar da igreja? Não é só simplesmente sair do convívio social da igreja, não, irmãos. Aqui, e nessa ocasião, está a expressão pública da igreja. Cada igreja local expressa a igreja visível quando ela se reúne em adoração pública. Ele estava dizendo, sim, estão faltando e desprezando o culto por causa das suas tentações. Mas isso é a coisa mais importante. Ele termina a sua epístola assim, irmãos, e isso nos prova que isso não é uma coisa, não é um apêndice na vida cristã. Não é um detalhe. Que, tudo bem se não tiver. Não está tudo bem se não tiver. Não está tudo bem. Eu quero provar isso, irmãos, aqui biblicamente. Muitos afirmam que o principal propósito de Deus em salvar um povo é missões. Eu e o reverendo Danilo ouvimos muito isso de alguns missiólogos. É missões. Outros é ação social.
ou se é relacionamento. Veja, tudo isso desordenou, irmãos. E nos mostra que o propósito principal da igreja não são essas coisas. O fim principal do homem e o fim principal da igreja é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, tratando-se de obra, de comunidade, a obra principal da comunidade dos redimidos de Cristo chama-se culto. A adoração comunitária e pública, irmãos. Eu quero mostrar isso, como eu falei, irmãos, para a igreja. Por exemplo, considere, eu vou mencionar alguns textos, alguns nós vamos abrir. Considere, por exemplo, Gênesis 4. O que acontece em Gênesis 4? Gênesis 4 vem logo após Gênesis 3. E o que aconteceu em Gênesis 3? A queda. Adão e Eva expulsos do jardim do Éden, que simbolizava, que representava a presença de Deus com eles e eles com Deus. Eles são expulsos do jardim. E qual é o primeiro assunto a ser tratado em Gênesis capítulo 4, irmãos? Sabe qual é o primeiro assunto? Sabe qual é o primeiro tema que é tratado após a queda? Culto. Caim e Abel, 2 filhos de Adão e Eva, vão adorar o Senhor no Shabat, o texto diz. O Senhor rejeita Caim e sua oferta, mas aceita, acolhe Abel e sua oferta. Ali ele já estava dizendo, ei, preste atenção. O pecado corrompeu vocês e vocês já não sabem como me adorar. Não é de qualquer jeito, não é como vocês querem. O culto é algo fundamental para mim, Deus está dizendo à humanidade ao colocar isso em Gênesis 4, irmãos. Aí o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 11, nos fala por que Caim foi rejeitado e Abel foi aceito. Abel foi aceito porque ele cultuou a Deus como Deus queria. E o elemento que o autor de Hebreus destaca é, ele o fez pela fé. Pela fé no Messias prometido. Ele sacrificou um animal. Pela fé. Primeiro tema depois da queda. Culto. Ou então, irmãos, vamos lá para Gênesis 4. Quando Caim, então, e é um detalhe aqui interessante, que nós vamos destacar em outro momento, Caim ficou irado, porque Deus não o aceitou no seu culto como ele queria ser aceito. É impressionante como a gente encontra exatamente pessoas assim, irmãos, que ficam indignadas quando ouvem falar do que nós estamos tratando aqui, de que Deus quer ser adorado do jeito dele. Que o quê? Eu quero adorar do meu jeito. Parece muito bem com alguém. O primeiro que ficou irado, porque não foi aceito na sua adoração do jeito que ele queria. Mas o texto continua, depois que Caim mata Abel, Deus então coloca outro no lugar de Abel para dar continuidade à descendência da mulher. Veja o versículo 26 do capítulo 4, o texto diz, Sete, nasceu-lhe também um filho. A Sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 4 começa falando de culto. Capítulo 4 termina falando de culto. Ali começou a se invocar o nome do Senhor. Depois que Abel foi extirpado da terra, Deus suscitou a sua igreja para continuar invocando o seu nome. Noé, irmãos, o que é falado sobre Noé? Noé capítulo 8, versículo 20. Assim que Noé sai da arca depois do livramento redentivo do Senhor, o que é que Noé faz, igreja? Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. A primeira coisa que Noé faz quando sai da arca é cultuar ao Senhor em uma adoração pública. Você vai encontrar o mesmo padrão em Abraão, Isaac e Jacó. Gênesis 12, 7, 8, Gênesis 13, 18, Gênesis 26, 25, Gênesis 35, 1 e inúmeros outros textos em Gênesis, que todas as vezes que Deus se manifestava salvadoramente a Abraão, a Isaac e Jacó, sabe qual era a resposta deles? Levantavam um altar e adorava publicamente ao Senhor. Culto é a resposta padrão da igreja do Senhor ao Deus que vem redentivamente a ela. Culto é a coisa mais importante para essa igreja. Ou ainda, queridos, quando você considera Moisés e o povo de Israel, quando o Senhor aparece a Moisés numa teofania,
lá no Monte Sinai, na sarça. Ele então dizia assim: vai, diz ao faraó, deixe meu povo ir para que me sirva, para que me adore. E se você prestar bem atenção, todas as vezes que Deus manda Moisés e Arão ir falarem com o faraó, ele repete a mesma coisa: deixa o meu filho ir me adorar no deserto. Deixa o meu filho ir me servir no deserto. Ele estava libertando o povo de Israel do Egito. Sabe para quê? Para adorá-lo em um culto público, como povo, como nação. Aí você avança um pouco mais na teologia bíblica e você encontra o tabernáculo. Sabe onde é que o tabernáculo ficava, querido? O tabernáculo ficava no meio do arraial de Israel. Entre vários outros ensinamentos que o Senhor queria nos dar por meio disso, um deles é: a vida de Israel está voltada para a adoração dele, a ele. Você olha a agenda, Levíticos 23. A agenda de Israel anual era pautada pela adoração. Os Shabats marcavam as festas da antiga aliança. E todo Israel tinha que se planejar para a festa dos pães ázimos, para a festa da Páscoa, para a festa de tabernáculos, para as festas da colheita. Tudo voltado para a adoração ao Senhor. Quando você olha a ênfase das perversões no livro de Reis, as maiores perversões estavam no culto. Quando você olha os anseios dos salmistas, os seus maiores anseios estavam no culto. Por quem não conhece o Salmo 84? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Que minha mão direita se resseque toda, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Eu caminhava e chorava, lembrando das vezes que eu conduzia o povo em adoração do salmista no Salmo 42. O culto era a coisa mais importante para a igreja. É interessante, irmãos, que o último profeta da antiga aliança, o último profeta escritor, Malaquias, sabe qual é o tema mais predominante no livro? Culto. Ao apagar das luzes da antiga aliança, o Senhor ainda estava falando de culto. Irmãos, isso não é coincidência. Uma das primeiras narrativas sobre o Senhor em João, capítulo 2. Lembra? Jesus virando as mesas dos cambistas. E o que é que ele diz? Não farás a casa do meu pai, casa de oração, casa de comércio. E aí João fala, por que Jesus fez isso? Porque se cumpriu a profecia e o zelo pela casa do Senhor me consumiu. Uma das conversas mais belas registradas no Evangelho, que nos mostra sobre o ser de Deus, a mulher samaritana, sabe qual era o assunto? Culto. Você percebe, querido? Isso não é um detalhe na vida cristã e na vida do povo de Deus, não. Isso é algo essencial. Isso é algo essencial, irmãos. Agora a pergunta é, queridos, nós damos a devida importância a isso? Ou nós ainda estamos na meninice, na infantilidade, comum no evangelicalismo brasileiro, comum na vida cristã inicial, que não vê o culto como uma coisa importante, mas como uma ocasião social? Ora, irmãos, se nós ainda estamos caminhando assim, nós devemos nos arrepender hoje, queridos. Mais uma vez, o Senhor está nos ensinando sobre isso, queridos. Mais uma vez. Nós não rejeitamos, irmãos, as coisas importantes. Não. O que é importante, a gente dá atenção, não é isso? E por que nós rejeitamos isso, irmãos? Isso era para ser, por exemplo, uma consideração fundamental numa decisão, por exemplo, em família, para viajar a trabalho e se mudar para um outro lugar, por exemplo. Será que eu vou ter lá uma igreja fiel à palavra do Senhor, que ordena um culto ao Senhor como Ele quer? Tamanha a importância disso, irmãos. Ou quando, por exemplo, você considera a pandemia, que nós passamos recentemente, irmãos. Como muitos trataram o culto. Pastores e presbíteros ameaçando outros pastores e presbíteros dentro da igreja presbiteriana de denunciar se cultuassem ao Senhor. Que ponto a igreja chegou, irmãos? De não entender
que o culto não é algo periférico, mas é essencial à vida do povo de Deus, irmãos. Ele é uma ordem, ele é mais do que importante, mas também terceiro, o culto, querido, é a expressão pública de nossa realidade como povo. Venha comigo, por favor, para Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Veja a linguagem que o Senhor usa para se referir ao culto. Versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Todo o ajuntamento da congregação. E algumas versões destacam o ajuntamento à minha presença. Se aproximar dele em presença. Ou ainda o Salmo 122, que nós cantamos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o Salmo fala, e as tribos de Israel sobem para Jerusalém. Por que sobem para Jerusalém? Para um mega evento social? Não. Para adorar o Senhor. Eles vão se encontrar com o Senhor Deus, que disse que o seu tabernáculo representaria a sua presença. E quando o povo se aproximasse do seu templo, do seu culto, eles estarão se aproximando dele em adoração. Então veja, queridos, não tem, queridos, como expressar o ser igreja sem culto. É da essência da igreja visível o culto público. Mais uma vez, você vê a gravidade do que aconteceu nos anos que nós passamos recentemente. E você vê a gravidade daqueles que ficaram chamados de desigrejados, que acham que pode continuar chamando-se igreja a parte de uma comunidade local que adora publicamente o Senhor. Quarto, irmãos, o culto é chamado na palavra de Deus de uma festa. É uma festa celebrando toda a obra da redenção. Eu vou repetir, o culto é uma festa. E o que é que nós estamos comemorando? Toda semana, 2 vezes por semana. Eu vou dizer o que é que nós estamos comemorando, irmãos. Toda a obra do Senhor. Criação, providência e redenção. E especialmente na redenção. Culto após culto, você celebra a encarnação. Culto após culto, você celebra a vida perfeita de Cristo. Culto após culto, você celebra a morte e a ressurreição dele. Você não precisa de um dia no ano para celebrar isso não, querido. Ele não mandou. Ele não mandou. Mas ele mandou uma coisa. Reúnam-se, povo meu, com alegria para celebrar a minha obra, cantar as minhas maravilhas. Regozijai-vos. Regozijai-vos, porque é uma festa. Venha comigo para Êxodo, capítulo, por favor, 5. Veja que coisa linda, irmãos. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Isso é repetido, irmãos, em Êxodo capítulo 10, versículo 9, por favor. Quando não falava sobre servir ou adorá-lo, ele usava essa expressão, uma festa. Êxodo 10, 9 diz, respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque teremos de celebrar a festa ao Senhor. Querido, o culto é uma festa. A gente gosta de festa, né? A gente ama receber convite de casamento. A gente fica empolgado. Vai ser um momento legal, vai rever pessoas, vai se arrumar, ficar todo bonito, vai comer as comidas finas que você só come em casamento, em festa de casamento.
a gente fica empolgado, porque a gente vai encher o bucho e celebrar. Meu querido, semanalmente nós recebemos uma convocação para essa festa. E nós não vamos encher o bucho de pão e de vinho. Nós vamos encher a nossa alma com tudo aquilo que o Senhor nos oferta. Nós vamos encher a nossa alma do próprio Cristo. Mais empolgados do que para a festa de casamento, nós deveríamos ficar empolgados para essa festa aqui, que, aliás, é uma preparação para a maior de todas as festas de casamento que esse mundo já viu, as bodas do Cordeiro. Por isso, querido, você não deve vir para o culto. Tem que ir para o culto. E se faltar o culto, o pastor vai mandar mensagem na segunda. Tem que ir para o culto. Não, irmão. Eu vou adorar o Senhor nessa festa maravilhosa que é o culto a Ele. Eu não estou esperando um dia que Ele não mandou para celebrar a sua morte e ressurreição e botar naquele dia, aleluia, Ele ressuscitou. Amado, bote todo domingo. Aleluia, Ele ressuscitou. Eu não estou esperando um dia no final do ano que Ele não mandou, que Ele não estabeleceu para comemorar o seu nascimento. Coloque todo dia. Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todo domingo coloca no seu Instagram e venha celebrar essa festa com essa ceia bendita. Isso aqui é a festa ao Senhor, que nós estamos celebrando a Ele. Por isso que a gente não canta o salmo, irmãos, morrendo feito peixe morto, não, irmãos. A gente canta os salmos com todo o fervor da nossa alma, porque eu estou feliz. Às vezes, em umas festas de casamento, tem umas músicas esquisitas, né? Aí o povo que você nunca viu dançar se empolga, começa a dançar, porque está numa festa. Você não precisa dançar aqui, não. Ponto é, cante com alegria. Cante com alegria ao Senhor, porque isso é uma festa. Quinto, irmãos, o culto é o encontro do povo de Deus com o Deus desse povo. Se o culto é um ajuntamento, nós vimos em terceiro lugar, aqui nós entendemos qual é o propósito. É o encontro com o Senhor. Veja, por favor, Êxodo, capítulo 29, por favor. Versículo 42. Êxodo 29, versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Veja, irmãos, essa linguagem, essa estrutura é própria da antiga aliança, em que eles tinham um templo, um tabernáculo, sacrifícios, mas aquilo que era próprio da antiga aliança, nessa estrutura temporal, ela continua com o seu mesmo significado nessa estrutura espiritual da nova aliança. Eu vou me encontrar com vocês ali, na minha adoração, no meu culto. Nós não vamos meramente, irmãos, nos ver mutuamente. É muito gostoso nós nos vermos. Mas não é meramente isso, não. Nós vamos, irmãos, nos achegar juntos ao trono da graça do Senhor, nos encontrarmos com Ele. É o encontro da noiva com o seu noivo antes do casamento. E então, irmãos, Jeremias Burroughs, em uma obra sua, uma obra extraordinária que nós já recomendamos à igreja, chamada Adoração Evangélica, ele faz uma aplicação muito interessante associada a essa questão do culto como um encontro com Deus. E veja o que ele fala, irmãos, como aplicação para nós nesse tópico. Se adorar a Deus é aproximar-se dele, pode-se entender a razão porque uma consciência culpada tem pouca disposição para cumprir sua obrigação de adorar a Deus. No momento em que um homem ou uma mulher se mete em qualquer caminho imoral e peca contra a própria consciência, se possuem qualquer luz na consciência, torna-se uma das coisas mais terríveis do mundo vir cumprir as obrigações da adoração a Deus. Preferem fazer qualquer outra coisa a vir para os deveres santos como a oração e especialmente a oração em secreto. O homem ou a mulher que possui a consciência iluminada e se encontra sobre a culpa do pecado, sente que vir a Deus por meio de deveres santos é um tremendo fardo. Por que isso acontece? Porque
Adorar a Deus é aproximar-se de Deus. E a culpa que está sobre eles fez com que a presença de Deus lhes seja indesejável. E por isso, preferem juntar-se a seus companheiros, divertir-se, comer, beber, jogar ou qualquer outra coisa, em vez de chegar à presença de Deus. A presença de Deus deveria ser para nós mais agradável do que a nossa própria vida. Mas nosso pecado faz com que a presença dele se torne opressiva e desagradável. Se o culto, irmãos, é um encontro do povo do pacto com o Deus do pacto, a nossa alma deveria ser diligente em se encontrar com isso, com ele. É engraçado quando um determinado político famoso, conhecido ou bem quisto por determinada ala da população chega numa determinada cidade, a galera faz de tudo para se encontrar com ele, né? Tirar selfie. Algumas cenas até meio vexatórias e ridículas. Porque quer se encontrar com essa personalidade pública. Eis, irmãos, o encontro bendito do povo de Deus com o Deus desse povo. Nós não deveríamos desprezar, irmãos. E por último, queridos, o culto é a nossa oferta a Deus. Venha comigo para 1 Pedro. Os salmos falam muito sobre esse conceito, mas Pedro, ele resume bem isso. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja o adjetivo. Na antiga aliança eram sacrifícios ungrentos mesmo. Era cordeiros, era bode, era aves. Aqui não mais, porque o sacrifício já foi feito, Cristo. Mas então Pedro vai aplica a mesma linguagem ao culto na nova aliança e fala sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O culto, querido, é um sacrifício. É aqui que você exerce, por exemplo, o sacerdócio dos crentes. É no culto, querido. Agora, há um detalhe aqui do texto, irmãos. Entendendo o que é o culto, volte comigo para Hebreus 12, por favor. O autor dos Hebreus, irmãos, ele qualifica aqui que tipo de culto é esse. Eu vou servir a Deus, eu vou adorá-lo, mas veja, ele diz, de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor. Não é qualquer culto, irmãos. Não é de qualquer jeito. É um culto agradável a Ele, querido. O culto não é agradável a mim. É agradável a Ele. Não é aquilo que a minha cultura diz que é legal, que é massa. Não é aquilo que a tradição disse que é devido. Não é aquilo que, se a Bíblia não proibiu, tudo bem, eu posso fazer. Não, irmãos. Tem de expressamente ser ordenado a Ele, porque tem de agradar a Ele. Tem de agradar a Ele. Há uma expressãozinha que na fé reformada, especialmente no presbiterianismo, foi cunhado para nós entendermos essa doutrina. Chama-se princípio regulador do culto. Nós só fazemos no culto aquilo que Deus expressamente disse que deve ser feito. É interessante, irmãos, porque quando você quer dar um presente a alguém, você tem todo o cuidado de saber o que aquela pessoa gosta, né? O que agrada aquela pessoa? O que agrada aquela pessoa? O que ela gosta? Já pensou você receber um presente e falar assim, ó, fulano, fulana, eu te dei esse presente porque eu gosto tanto disso, eu gosto tanto, e você vai gostar. Você tem de gostar. Irmãos, é exatamente assim que muitos lidam com o culto ao Senhor quando não estão nem aí para o que Ele disse que é do seu agrado. Deus não mandou isso, mas não tem problema, eu acho legal. Mas está todo mundo fazendo. Deixa ser radical.
O que é que agrada a ele deve ser a pergunta da igreja. O que é que agrada a ele? Eu quero mostrar mais uma vez isso, irmãos, biblicamente. Por que que isso é assim? Nós lemos já 2 textos no Novo Testamento que fala que tem de ser agradável a ele. Eu quero destacar isso aqui, no Novo Testamento. E por que que isso é assim, irmãos? Primeiro, pela nossa distância dele como Criador e criaturas, queridos. Só na condição de criaturas nós devemos nos inclinar ao Criador e falar assim, Senhor, o que é que tu queres? Quanto mais na condição de criaturas corrompidas pelo pecado. Nós não conseguimos prescrutar a Deus. Sabe o que é tão sério associado a isso, irmãos? Sabe por que isso é tão sério? O Senhor foi muito claro no Antigo Testamento. Paulo falou isso em Atos capítulo 17. Se Deus não é adorado como ele diz que deve ser adorado, nós estamos adorando a ele como os pagãos adoram os seus falsos deuses. Porque o falso Deus, ele é da imaginação do homem. Então é próprio que a adoração a esse falso Deus seja fruto da sua imaginação. Mas ao Deus vivo e verdadeiro, não. Desprezar o princípio regulador do culto, irmãos, é tratar Deus como um falso Deus. E isso não é uma coisa leve. Não é uma coisa, uma brincadeira. Para aqueles que acham exagero. Esse pronto, irmãos. Mais uma vez, Caim e Abel nos mostra isso. É o que agradava a ele, não que era Caim. Ele fica irado quando não é aceito. Como muitos ficam irados quando ouvem que uma forma de adoração que a sua carne quer fazer não agrada a Deus. Quantos se levantam, então quer dizer que eu estou esse tempo todo fazendo um culto que não agrada a Deus? E se for? Não deveríamos agradecer a Ele que Ele está nos ensinando ainda enquanto há tempo? Quer dizer... Calma, Caim. Fique calmo. Porque nós já sabemos onde essa trilha vai dar. Ou ainda, queridos, quando você vê os 10 mandamentos. 10 mandamentos, sendo os 4 primeiros tratando nosso relacionamento com Deus, que abrange várias coisas. Mas, essencialmente, sabe do que os 4 primeiros mandamentos tratam, querido? É Deus dizendo, vocês vão me agradar sim. Primeiro, quem vocês vão adorar? Não terás nenhum outro Deus diante de mim. Segundo, como vocês vão adorar no aspecto externo? Não farás imagem de mim. No aspecto interior, não tomarás meu nome em vão. No dia que eu vou adorar, lembra-te do meu Shabat, do meu santo dia. Ele está regulando a sua adoração. Irmãos, você encontra o mesmo padrão em Êxodo 39 a 40, no livro de Levítico, nos termos da antiga aliança. O zelo de Deus em prescrever uma adoração, você consegue imaginar que tem 3 livros praticamente da Bíblia em que o Senhor está descrevendo a sua adoração. Você acha que isso é um detalhe de pouca importância? Engraçado, comumente a gente gosta de pular esses livros, né? Mas ele está mostrando o seu zelo. Novamente, nos termos da antiga aliança, mas mesmo que a expressão externa tenha mudado, o Deus é o mesmo, com o mesmo zelo, querido. E o que é engraçado é que Êxodo 39, por exemplo, há uma sequência de repetição assim. E Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou. E Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou. No tocante ao culto, Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou. Aí chega Levítico 10 e 2 cabras, 2 sacerdotes, decidem fazer não conforme o Senhor ordenou. E apresentam fogo estranho, Nadab e Abiú. O primeiro culto depois que o Senhor entregou o diretório de culto revelado a eles. O primeiro culto. Não, Nadab, besteira. Vamos oferecer esse fogo aqui, não é o que Deus ordenou não, mas é um foguinho besta. Aí o Senhor mostrou a sua seriedade com o seu culto. Não é besteira o que me agrada. Ele os fulminou e disse, eu santifico o meu nome por meio disso, para que Israel saiba do zelo que eu tenho pelo meu culto. Isso vai continuar, irmãos. O livro de Juízes, cada um fazia o que queria. Aí, esse versículo acontece em Juízes 17, 6. Aí sabe o que acontece em Juízes 17, 7? Conta a história de um levita que adorava a Deus como ele queria. E isso vai se repetir no livro de Reis. Isso vai repetir em Isaías 1.
quando Deus fala ao povo de Isaías, por meio de Isaías ao povo de Israel, fechem as portas do culto de vocês, eu não suporto, porque vocês não estão se aproximando de mim como eu estou ordenando, nem no exterior, nem no interior, o coração de vocês está longe. Fechem. Você consegue imaginar isso? Deus mandar o seu povo parar de adorá-lo, porque eles não estão nem aí para adorá-lo como ele está dizendo. Isso vai se repetir, irmãos, em Oséias, mas vai se repetir também em Malaquias. Eu quero ler esse texto. Venha comigo, por favor, para Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Versículos 6 em diante. Diz assim, irmãos: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome? E vós dizeis: em que temos desprezado nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós, ele repete a mesma coisa, tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendessem de debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascer do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor dos Exércitos. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. No apagar das luzes da antiga aliança, está o Senhor implicando com o culto. Se isso fosse uma mera questão, irmãos, da lei mosaica, cerimonial, não era para ele estar fazendo isso. Tudo na antiga aliança começou a desvanecer para que Cristo brilhasse com mais glória. Mas ele está falando da seriedade do seu culto. Isso é repetido, como eu falei, em João 2, em João 4, em Colossenses 2, quando Paulo fala sobre aqueles que, com pretensa humildade, adoram ao seu próprio ventre, com a sua própria imaginação. Os apóstolos falam sobre isso, irmãos. Então, querido, diante dessas evidências, dessas poucas evidências, diante de tantos textos que foram deixados de lado aqui, irmãos, você ousaria a abrir a boca para dizer que o princípio regulador do culto, ou o zelo com o culto do Senhor, é exagero, é neopuritanismo, é farisaísmo? Você ainda teria coragem de abrir a boca para dizer isso? Então eu pergunto, essas pessoas que falam dessa forma, elas realmente entenderam o que é adoração e o que é o Deus que é adorado? Ou elas formaram um ídolo na sua cabeça, chamam ela de Deus, de Jesus, e vêm adorá-lo conforme um falso Deus? Não, querido. Quem insiste nessa trilha, não sabe nem o que é adoração, nem o Deus que é adorado. E é mais fácil vilipendiar
É mais fácil fazer maledicência e chamar da igreja esquisita que tem tanta seriedade com o culto do que adorar o Deus vivo e verdadeiro como Ele quer. E mesmo com todo esforço, irmãos, de se conformar à palavra de Deus, ainda assim, irmãos, nós não chegamos nem perto. A nossa alma devaga na hora do culto, o nosso coração não está com a motivação correta. Imagine, desprezando totalmente, queridos. Devemos nos perguntar, irmãos, o que Deus quer que façamos no seu culto, e isso não é radicalismo, isso é amor, é zelo pelo Deus que me salvou e me redimiu. Eu não quero tratá-lo como um falso Deus, eu quero tratá-lo como um Deus vivo e verdadeiro. É por isso que Calvino estava certo quando ele falou que uma das coisas mais difíceis é você empurrar na cabeça do homem que Deus tem que ser adorado como ele quer. Muitos, ao ouvirem sobre determinadas práticas que foram perdidas e as que estão hoje são novidades, eles nem param para se perguntar, peraí, isso é bíblico? Não, eles já levantam o dedo. Isso é exagero. Isso é neopuritanismo. Isso é muito grave, irmãos. Mas ainda, queridos, alguém pode insistir de forma maniqueísta e infantil que essa preocupação com o culto é uma coisa da antiga aliança, do Antigo Testamento. Eu quero primeiro deixar claro que foi citado textos do Novo Testamento que falam a mesma coisa. Adorar de forma agradável a Deus. Segundo, querido, embora, irmãos, o aspecto ou o molde externo tenha mudado, mas o zelo, o princípio e antes, o Deus que é adorado é o mesmo. É o mesmo. Nós não somos maniqueístas defendendo um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus, irmãos. E, novamente, embora tenha mudado a forma, em alguns aspectos externos, a substância continua a mesma, a base continua a mesma, o zelo tem de ser o mesmo, irmãos. Só que, terceiro, sabe qual é uma coisa interessante? Olha aqui em Hebreus, por favor. Hebreus 12. O Espírito Santo, inspirando o autor aos Hebreus, faz com que ele termine assim. Por que eu tenho que adorar a Deus de forma agradável a Ele, com reverência e santo temor? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não, querido, eu não estou lendo isso aqui no Antigo Testamento, não. Eu estou lendo no Novo. O zelo é o mesmo. E ele está citando aqui Deuteronômio 4, um texto de Deuteronômio que todo o texto, todo o capítulo trata de adoração e de culto. E ele termina da mesma forma. Por que vocês têm que guardar o coração de vocês para me adorar como eu estou dizendo? Porque eu sou fogo consumidor. Aí o autor de Hebreus pega a mesma conclusão e coloca aqui. Por que nós devemos adorá-lo como ele está dizendo? Porque eu sou fogo consumidor. Sou fogo consumidor. Mas a quarta razão, irmãos, é que o autor falou. Por causa da graça. Por que eu vou adorar a Deus de forma agradável a Ele? Por causa e por meio da graça. Não, querido, isso não é coisa do Antigo Testamento. Isso é coisa de Deus. Mas eu quero trazer aqui, irmãos, um último argumento para isso. Eu quero deixar claro para você que se você se levanta contra o que nós chamamos de princípio regulador do culto, você se levanta contra Cristo. E eu não estou aqui exagerando, querido, mais uma vez. Sabe por quê, irmãos? Há duas coisas básicas no princípio regulador do culto. Duas coisas básicas. É básico. O Deus que diz, é assim que eu quero ser adorado, é o Deus que, pelo mesmo princípio, diz, vocês só vão adorar a mim. Então, a primeira coisa básica do princípio regulador do culto é quem nós vamos adorar. É apenas ao Deus triuno. Mas outra coisa básica é, vocês só podem adorar o Deus triuno por meio de Jesus Cristo, o perfeito mediador que eu coloquei entre mim e a humanidade. Se eu me levanto contra o princípio regulador do culto, querido, eu me levanto contra o próprio Cristo. Não tem como eu ficar com uma porçãozinha e descartar o resto. Isso tem a ver com o evangelho.
O zelo com o culto ao Senhor, quando ele é feito por um princípio não carnal, porque tem muitos que se levantam com um suposto zelo pelo culto ao Senhor e são motivados por um princípio legalista, um princípio carnal de orgulho e vaidade. Não é esse o princípio, é o princípio do amor ao Senhor. Quando isso nos conduz, isso tem íntima relação com o Evangelho, irmãos. Um culto ordenado pelo Senhor, ele é cheio de Cristo. E Cristo é dispensado a nós. O zelo com o culto, irmãos, é um zelo pelo Evangelho. Para que os homens tenham a garantia de que eles receberão aqui não invenções da cabeça dos homens, não bobagens, mas Cristo. Você quer ver como isso não tem limite? Você vai para muitas igrejas no Sudeste, por exemplo, tem todo tipo de marmota. Uma delas é no dia 25, no culto perto do dia de 25, eles acendem uma vela, fica todo mundo, apaga a luz, fica com uma velinha no culto com a luz escura. Eu quero saber onde é que está Cristo nesse tipo de marmota que ele não ordenou. O movimento de dança. Onde é que está Cristo? Mas um culto ordenado pela palavra, irmãos, que é cheio da palavra, ele é cheio de Cristo. Por isso, crente, isso é falado em Romanos 16, 27, 1 Pedro 2, 5, que foi lido, Hebreus 7, 25, todos eles dizendo que Deus deve ser adorado por meio de Cristo. Então, crente, você que é membro dessa igreja e tem sido instruído sobre esse princípio, tenha convicção de que isso não é invenção da cabeça do pastor Christopher ou do conselho da igreja presbiteriana Manancial. Aliás, vale lembrar que tudo aquilo que é feito e praticado, irmãos, está de acordo com os padrões de fé do Westminster, que todo pastor e presbítero na igreja presbiteriana do Brasil jurou subscrever. E se despreza os padrões de Westminster, e comumente esses que desprezam amam os documentos eclesiásticos da igreja, está lá no código os princípios de liturgia também. Isso não é exagero, irmãos. Isso é Bíblia. Tenha convicção, crente, do que Deus quer de nós como igreja local. E que todo mundo fale. E que ímpios ou aqueles que professam a fé do Senhor se levantem com todo tipo de taxação. Nós não vamos prestar contas a homens, nós vamos prestar contas a Deus. O conselho dessa igreja vai prestar contas a Deus. De como nós conduzimos a igreja na sua adoração. Não são a homens, mas a Deus. Tenha essa convicção. Agora você, que não crê em Cristo ainda, você precisa saber disso. Esse cuidado com a adoração, ele não parte de um princípio mera religiosidade. Ele parte de uma alma que foi regenerada. E você não pode e você não conseguirá adorar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Não importa os atos de religiosidade exteriores que você faça. O culto não é mero movimento externo. O culto é um movimento do corpo e da alma. E a alma precisa estar unida a Cristo pela fé nele. Então, tratar essa doutrina. Também lembrar você que não crê em Cristo ainda. Que você não vai se chegar a Deus para adorá-lo de forma agradável. A sua oração não é agradável ao Senhor se não for por meio de Cristo. O seu cântico não é agradável a Deus se não for por meio de Cristo. Nada que faça não é agradável a Deus se não for por meio de Cristo. Então aproveite essa ocasião em que o Senhor ensinou sobre o culto e sobre a adoração. E lembre-se, se você não estiver em Cristo, não só no culto nessa era você não vai ser aceito, mas você não fará parte do culto da eternidade. Porque aqui é o ensaio, é o experimentar daquilo que nós viveremos por toda a eternidade, contemplando a glória do nosso Cristo e nos maravilhando com Ele em sua presença. Creia. Igreja Presbiteriana Manancial, sejamos zelosos. Sejamos zelosos. Não se conforme a lavantu com o movimento da galera.
que isso queime no seu coração como um princípio verdadeiro, para que Deus seja glorificado. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por nos ensinar mais uma vez sobre o teu culto, Senhor. Ó Senhor, livra-nos de acharmos aquilo que o Senhor nos ordena como um exagero, Senhor. Porque o teu culto é simples, Senhor. Como o teu evangelho é simples. Nós aqui complicamos, Senhor. Nos faz, Senhor, ter disposição em nossa alma de querer te agradar, de querer te glorificar, Senhor. E que nós não nos conformemos por mera externalidade, ou enquanto o pastor esbraveja pelo zelo do teu culto, Senhor. Eu sou indiferente por essa doutrina. Tu nos vês, Senhor, e tu sabes o que está em nossa alma, Senhor. Portanto, Senhor, não apenas nos convence, mas nos conduz, Senhor, de forma a te adorar, agradável a ti, Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.